Bem-vindo ao Conexão IA, o podcast onde tecnologia, finanças e geopolítica se encontram com humor e inteligência. Aqui, todo o conteúdo é criado 100% por inteligência artificial, trazendo debates, entrevistas e análises únicas sobre o mundo atual, o futuro e o passado. Ouça agora o episódio de hoje. E aí, pessoal? Mais um dia, né? Mais uma chance do nosso querido real testar novos patamares de baixa. Realmente. Sorte a nossa que temos o Bitcoin, né? Brincadeiras à parte, hoje a gente vai mergulhar no mundo Bitcoin com um cara que dispensa apresentações. É verdade. Renato 38 Totão. Renato 38 Totão, pra quem não conhece, ele é uma figura fascinante. Ele trilhou um caminho, assim, bem tradicional, né? No mundo acadêmico e profissional. Direito, economia, finanças. Mas, de repente, tchanam. Opa! Ele se torna um Bitcoiner ferrenho. Tipo, ele engoliu a pílula vermelha do Bitcoin e viu a Matrix, né? Pá. Mas, falando sério, o que será que leva alguém com bagagem do Renato a ter essa mudança, assim, radical de perspectiva? É exatamente isso que a gente vai desvendar nesse Deep Dive. A jornada dele é bem interessante. Ele relata que mesmo depois de todo o sucesso acadêmico e profissional, né, começou a perceber falhas e fragilidades no sistema financeiro tradicional. E a gente que vive no Brasil sabe bem como esse sistema pode ser problemático, né? Inflação, juros altos, instabilidade. Parece que a gente nunca sai do sufoco. Exatamente. E esse sentimento de insegurança financeira é algo que o Renato também sentiu. No livro dele, Bitcoin Red Pill, que aliás está disponível gratuitamente online, ele descreve essa sensação como um despertar. Ele percebeu que o sistema tradicional, com seus bancos e governos controlando tudo, não era tão confiável quanto parecia. Aham, entendi. Então ele meio que perdeu a fé no sistema e começou a buscar alternativas. E aí entra o Bitcoin, certo? Exatamente. Renato mergulhou de cabeça no mundo Bitcoin e se encantou principalmente com a ideia de soberania financeira. Ele viu no Bitcoin uma forma de ter controle total sobre o seu dinheiro sem depender de bancos ou governos. Mas pera aí, soberania financeira. Isso não parece um pouco radical? Tipo, a gente precisa de bancos e governos para manter a ordem, né? Calma, vamos com calma. A ideia não é negar a importância dessas instituições, mas sim questionar o nível de controle que elas exercem sobre o nosso dinheiro. O que o Renato propõe é que as pessoas tenham mais autonomia sobre suas finanças. E ele enxerga no Bitcoin uma ferramenta para isso. Legal, essa perspectiva é interessante. Mas e na prática, como o Bitcoin garante essa tal soberania financeira? É só comprar Bitcoin e pronto. É aí que entra um conceito fundamental no mundo Bitcoin: a autocustódia. Renato defende que cada indivíduo seja responsável por guardar suas próprias chaves privadas, que são como senhas que dão acesso aos seus Bitcoins. Ok, chaves privadas. Parece complicado, me explica melhor essa parte, por favor. Imagina que seus Bitcoins estão guardados em um cofre digital. A chave privada é a única forma de abrir esse cofre. Quando você guarda suas chaves privadas com um banco ou corretora, é como se você estivesse dando a chave do seu cofre para outra pessoa guardar. Faz sentido. Mas então qual é a vantagem de ter a chave do cofre? E se eu perder a chave? Não vai arriscar. É aí que a coisa fica interessante. Renato argumenta que, apesar de parecer mais arriscado, a autocustódia te dá o controle total sobre seu dinheiro. Você não depende de terceiros e ninguém pode confiscar seus bitcoins. Claro que se você perder suas chaves privadas, perde acesso aos seus bitcoins. É como perder a chave do seu cofre. Ninguém mais poderá abri-lo. Por isso, a segurança das chaves privadas é crucial. Que interessante. Então, essa autocustódia é tipo a pílula vermelha da liberdade financeira. Exatamente. É como assumir o controle da sua própria matrix financeira. Claro que a gente precisa se aprofundar mais nesse conceito, entender os detalhes, os riscos, as melhores práticas. Mas, sem dúvida, a autocustódia é um dos pilares da filosofia Bitcoin que Renato defende. Show! Então já aprendemos que Renato abandonou o sistema tradicional, se encantou com o Bitcoin e defende a autocustódia como um caminho para a liberdade financeira. O que mais ele tem a nos dizer sobre esse mundo Bitcoin? Aí é que a coisa fica ainda mais interessante. Renato não tá por aí. Ele vai além e explora como o Bitcoin pode impactar diversos aspectos da nossa vida, desde as relações familiares até a forma como lidamos com o governo. Uau, parece que o Bitcoin é muito mais do que apenas uma moeda digital, né? Quase uma revolução. É exatamente essa a sensação que a gente tem ao mergulhar nas ideias de Renato. E a gente só arranha a superfície. Tem muito mais coisa para desvendar nessa toca do coelho Bitcoin. Ei, tô curioso. Então vamos continuar explorando essa Matrix Bitcoin com o Renato. O que mais ele destaca como importante nesse mundo novo? Bom, um dos pontos que ele aborda é a questão da segurança. Ele compara a segurança do Bitcoin à segurança de uma prova de personalidade. Prova de personalidade.
Mas que raios é isso? É uma analogia interessante que ele usa para explicar como o Bitcoin garante a autenticidade das transações. Diferente dos sistemas tradicionais, que dependem de dados biométricos, reconhecimento facial ou documentos que podem ser falsificados, o Bitcoin se baseia em criptografia. Criptografia. Essa palavra me dá arrepios. Parece coisa de hacker, de filme de espionagem. Pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. A criptografia do Bitcoin garante que somente quem possui as chaves privadas pode movimentar os Bitcoins. É como ter uma assinatura digital infalsificável. Caramba, isso realmente parece mais seguro do que depender de um banco ou governo para guardar meu dinheiro. Exatamente. E essa é a beleza do Bitcoin. A segurança e o controle estão nas mãos do indivíduo, não de instituições centralizadas. Ok, já entendi a parte da autocustódia e da segurança. Mas e o governo? Eles não vão tentar controlar o Bitcoin de alguma forma. Essa é uma pergunta que muita gente se faz e Renato acredita que, em algum momento, os governos vão tentar, sim, intervir no mercado Bitcoin. Tipo, proibir o Bitcoin? Quem faz para moedas da galera. E calma, não precisa ser tão drástico. Renato acredita que, antes de tentar proibir, os governos vão tentar institucionalizar o Bitcoin, criando ETFs e outros produtos financeiros. Mas espera aí, isso não seria bom? Tipo, mais gente teria acesso ao Bitcoin? Ele ficaria mais popular? Essa é uma questão complexa. A entrada de grandes instituições no mercado pode trazer mais liquidez e estabilidade para o Bitcoin, o que atrairia mais investidores. Então qual é o problema? O problema é que essa institucionalização pode abrir brechas para o controle estatal. Governos poderiam usar ETFs e outros produtos financeiros para influenciar o preço do Bitcoin, manipular o mercado ou até mesmo rastrear as transações dos usuários. Entendi. Então é tipo uma faca de dois gumes. Por um lado, o Bitcoin fica mais popular e acessível, mas por outro lado, os governos podem ter mais controle sobre ele. Exatamente. E por isso é tão importante entender o Bitcoin a fundo para poder tomar decisões conscientes e se proteger de possíveis abusos. Ok, já estamos entendendo melhor a visão de Renato sobre o Bitcoin. Ele abandonou o sistema tradicional, se encantou com a liberdade e segurança do Bitcoin, defende a autocustódia e alerta para os riscos da intervenção estatal. Mas, e na prática, como o Bitcoin pode impactar a vida das pessoas? Essa é a parte mais fascinante. Renato acredita que o Bitcoin pode revolucionar diversos setores da sociedade, desde as relações familiares até o mercado de trabalho. Sério. Me conta mais sobre isso. Como o Bitcoin pode mudar a forma como a gente se relaciona com a família, por exemplo? Ele levanta a possibilidade do Bitcoin impactar até mesmo costumes milenares, como o pagamento de dotes em casamentos. Imagina só. Em vez de dar cabeças de gado, a família do noivo transfere alguns Bitcoins para a família da noiva. Que doideira. Mas, pensando bem, faz sentido. O Bitcoin é global, seguro e fácil de transferir. Seria muito mais prático do que transportar cabeças de gado para lá e para cá. Exatamente. E essa é só uma das muitas possibilidades que Renato vislumbra. Ele acredita que o Bitcoin pode revolucionar a forma como lidamos com heranças, contratos de casamento, pensão alimentícia. Caramba, o Bitcoin pode realmente virar tudo de cabeça para baixo. Mas espera aí, a gente já está quase no final do nosso tempo e ainda tem muita coisa para falar sobre o Renato e Bitcoin. É verdade, tem bastante coisa ainda. Que tal a gente continuar essa conversa no próximo episódio? Fechado. No próximo episódio, a gente volta para desvendar mais mistérios da Matrix Bitcoin com Renato 38. Até lá, galera. Pois é. Tá curtindo o nosso bate-papo? Aproveita para tomar aquele cafezinho e deixar o like. E não esqueça de se inscrever aqui. Bora continuar. Mas voltando ao Renato, no último episódio a gente viu como ele se desiludiu com o sistema financeiro tradicional e se encantou com a ideia de soberania financeira que o Bitcoin propõe. A gente até conversou sobre autocustódia e segurança. Mas e aí? O que mais ele tem a dizer sobre essa revolução Bitcoin? Lembra que a gente mencionou o impacto do Bitcoin nas relações familiares? Sim, lembro. O Renato vai além dos dotes e heranças. Ele explora como o Bitcoin pode mudar a dinâmica de poder dentro da família, proporcionando mais autonomia financeira, especialmente para as mulheres. E interessante, tipo em casamentos onde só o marido trabalha, a esposa pode ter mais controle sobre o dinheiro da família. Exatamente. Com o Bitcoin, a esposa pode receber parte dos rendimentos diretamente em sua própria carteira, sem depender do marido para ter acesso ao dinheiro. Caramba, isso pode realmente mudar as coisas, né? Imagina o poder que isso dá às mulheres, principalmente em contextos onde elas dependem financeiramente dos maridos. Essa é uma das potencialidades mais interessantes do Bitcoin. A possibilidade de empoderar indivíduos independentemente de gênero, classe social ou localização geográfica. Mas mudando um pouco de assunto, o Renato também falou bastante sobre o papel do governo nesse mundo Bitcoin, né?
Ele não parece muito fã da intervenção estatal. Realmente. Ele é bem crítico em relação ao excesso de controle do governo sobre a vida das pessoas. Ele argumenta que o sistema tributário é injusto, a burocracia é sufocante e que o Estado está sempre tentando se meter onde não é chamado. E a gente que vive no Brasil sabe bem como essa intromissão do governo pode ser problemática, né? Parece que tudo vira uma novela, uma burocracia sem fim. Exatamente. E o Renato vê o Bitcoin como uma forma de escapar dessa métrica estatal, de se libertar das amarras do governo e ter mais autonomia sobre a própria vida. Falando em Matrix estatal, o Renato também comentou sobre o Drex, essa moeda digital que o governo brasileiro quer lançar, né? Sim. Ele vê o Drex como mais uma ferramenta de controle do governo, uma forma de monitorar as transações das pessoas e de sufocar ainda mais a economia. Mas peraí, o Drex não era pra ser tipo um real digital, não era pra facilitar as coisas. A propaganda é sempre bonita. É. Mas, na visão de Renato, o Drex é só mais uma forma de o governo enfiar a mão no nosso bolso e controlar ainda mais a nossa vida financeira. E como o Bitcoin se encaixa nessa história toda? Renato acredita que o Bitcoin é um antídoto para o Drex. Ele defende que o Bitcoin é uma moeda livre, descentralizada e resistente à censura, que permite que as pessoas escapem do controle estatal e tenham mais autonomia sobre seu dinheiro. Faz sentido. Mas, mudando um pouco de assunto, lembrei que o Renato também criticou bastante o sistema de aposentadoria, né? Ele deu a entender que a gente tá ferrado, que não vai ter aposentadoria para ninguém. Ele é bem pessimista em relação ao futuro da Previdência Social. Ele argumenta que o sistema atual é insustentável, que os governos estão gastando mais do que arrecadam e que em algum momento a conta vai chegar pra gente. E a gente, que já paga um monte de impostos e contribuições, vai ficar a ver navios. Essa é a preocupação de Renato. Ele argumenta que o Bitcoin oferece uma alternativa para esse problema, pois permite que as pessoas construam sua própria aposentadoria sem depender do governo. Mas como assim? Como o Bitcoin pode garantir minha aposentadoria? Lembra do conceito de autocustódia que a gente falou antes? Sim. Renato acredita que, ao investir em Bitcoin e guardar suas próprias chaves privadas, você está construindo um patrimônio que estará protegido da inflação, da desvalorização da moeda e da interferência do governo. Entendi. É tipo ter um plano de previdência privada, mas com Bitcoin. Exatamente. Só que, em vez de confiar seu dinheiro a um banco ou fundo de investimento, você assume o controle total do seu patrimônio, investindo em um ativo global, descentralizado e com potencial de valorização a longo prazo. Interessante essa ideia de construir uma aposentadoria com Bitcoin. Mas convenhamos, o mercado do Bitcoin é bem volátil, né? E se eu investir tudo em Bitcoin e o preço despencar? Calma, a gente precisa ter cautela e responsabilidade. Renato não incentiva ninguém a colocar todos os ovos na mesma cesta. Ele defende a diversificação de investimentos, mas acredita que Bitcoin deve ter um papel importante na carteira de qualquer pessoa que busca se proteger da instabilidade econômica e construir um futuro mais seguro. Legal, essa visão de longo prazo faz sentido. Mas, e aí, o que mais o Renato tem a dizer sobre o Bitcoin? Ele só fala de problemas e soluções. Claro que não. Renato também é um cara que celebra as conquistas do ecossistema Bitcoin, que se empolga com as inovações e que acredita no potencial dessa tecnologia para mudar o mundo. Sério. Me conta mais sobre essa parte good vibes do Renato. Um dos pontos que ele destaca é o surgimento de uma comunidade global em torno do Bitcoin. Ele usa a analogia da ética da nova nobreza para descrever essa comunidade. Ética da nova nobreza. Que nome pomposo. Me explica melhor essa metáfora, por favor. Ele compara os early adopters do Bitcoin, aqueles que acreditaram na tecnologia desde o início, a uma nova elite que compartilha valores como liberdade, autossuficiência, responsabilidade individual e ética. Então é tipo uma irmandade Bitcoin, unida por ideais em comum. Exatamente. E Renato acredita que essa comunidade é fundamental para o sucesso do Bitcoin. Ele destaca a importância da colaboração, do compartilhamento de conhecimento e da construção de uma rede de apoio mútuo. Faz sentido. É como se a comunidade Bitcoin fosse um grande time, trabalhando junto para alcançar um objetivo comum. É uma ótima analogia. E Renato participa ativamente dessa comunidade, organizando eventos, workshops, palestras, tudo para fortalecer essa rede e ajudar as pessoas a entenderem e se beneficiarem do Bitcoin. Eita, o cara é engajado mesmo. Mas voltando à comunidade Bitcoin, qual é a vantagem de fazer parte desse clube? É só para ter com quem conversar sobre Bitcoin? Claro que não. Renato destaca que a comunidade Bitcoin oferece muito mais do que apenas um espaço para trocar ideias. Ele menciona a importância de ter contatos em comum, o que aumenta a confiança e a reciprocidade entre os membros. Aham, entendi. É tipo aquela máxima, quem indica, confia. Exatamente. Na comunidade Bitcoin, a reputação é fundamental. As pessoas se conectam, indicam serviços, fazem negócios e se ajudam mutuamente, criando uma rede de confiança que se fortalece a cada dia. E como eu faço para entrar nessa comunidade Bitcoin? Você tem 1 milhão em Bitcoin para ser aceito no clube.
Que nada. A comunidade Bitcoin é aberta e acolhedora. Existem diversos grupos online, fóruns, canais no Telegram, eventos presenciais. É só procurar e se conectar com pessoas que compartilham os mesmos valores e interesses. Legal. Acho que vou dar uma olhada nesses grupos online. Quem sabe eu não encontro uns bitcoiners gente boa para tomar uma cerveja e trocar umas ideias. Com certeza. A comunidade Bitcoin é cheia de gente interessante, de diferentes áreas, idades e origens. Você vai se surpreender com a diversidade e a riqueza de conhecimento que existe nesse ecossistema. Show! Então já aprendemos bastante sobre o Renato e sua visão sobre o Bitcoin. Ele se desiludiu com o sistema tradicional, se encantou com a liberdade e segurança do Bitcoin, defende a autocustódia, critica a intervenção estatal, aposta no Bitcoin como alternativa para a aposentadoria, celebra a comunidade Bitcoin e acredita no poder dessa tecnologia para mudar o mundo. Mas, espera aí, a gente já está quase no fim do nosso tempo de novo e ainda tem algumas coisas que eu queria perguntar para o Renato. Tá curtindo o nosso bate-papo? Aproveita para tomar aquele cafezinho e deixar o like. E não esqueça de se inscrever aqui. Bora continuar. De volta para a parte final do nosso mergulho no mundo Bitcoin, com o Renato 38tão. Nos últimos episódios a gente desvendou bastante coisa, né? A desilusão dele com o sistema tradicional, o fascínio pela soberania financeira que o Bitcoin oferece, a importância da autocustódia, a crítica à intervenção estatal e até o impacto do Bitcoin nas relações familiares. Mas ainda tem muita coisa para explorar, né? Pois é, a gente viu como o Renato é um cara de ação, engajado na comunidade Bitcoin e que acredita no poder dessa tecnologia para mudar o mundo. Mas o que me deixou curioso foi aquela história do momento eureka dele com o Bitcoin. Teve algum evento específico que fez a ficha cair de vez? Boa. Eu também fiquei pensando nisso. Qual foi o estalo que transformou o Renato, um cara com formação tradicional em direito, economia e finanças, em um Bitcoiner convicto? Ele mencionou um momento crucial lá em 2015, sabe? Quando ele leu um artigo do Fernando Ulrich sobre a guerra ao dinheiro. Ah, o Fernando Ulrich. O artigo falava como os governos manipulam a moeda, causando inflação e corroendo o poder de compra das pessoas. E, adivinha, apresentava o Bitcoin como uma alternativa a esse sistema falido. Faz todo sentido. A gente que vive no Brasil sabe bem como essa guerra ao dinheiro impacta o nosso dia a dia. A gente rala pra caramba, mas o dinheiro parece escorrer pelos dedos. Inflação aqui não é brincadeira, né? Exatamente. E o Renato percebeu que essa guerra não era exclusividade do Brasil, era um problema global. Os governos do mundo todo usam a moeda como ferramenta de controle, e quem paga o pato somos nós, os cidadãos. Caramba, essa analogia da guerra ao dinheiro é forte, hein? Me fez pensar em como a gente se esforça para juntar dinheiro, mas no fundo estamos sempre lutando contra o sistema que parece trabalhar contra nós. É essa a sensação que o Renato descreve no livro dele. Ele se sentia um rato correndo na roda, trabalhando duro, mas sem conseguir sair do lugar. E o Bitcoin apareceu como uma saída de emergência dessa corrida sem fim. Entendi. Mas e aí, depois desse momento eureka, o que o Renato fez? Correu para comprar Bitcoin. Ele não só comprou Bitcoin, como mergulhou de cabeça no estudo dessa tecnologia. Leu tudo que podia sobre o assunto, participou de fóruns online, conversou com outros entusiastas. Ele realmente se dedicou a entender o Bitcoin a fundo. E essa busca por conhecimento é algo que ele enfatiza bastante, né? Ele vive falando da importância de estudar, de se informar, de não acreditar em tudo que vê por aí. Com certeza, ele critica bastante o oba-oba em torno do Bitcoin, a galera que entra no mercado só pela especulação, sem entender os fundamentos da tecnologia. Ele defende que o conhecimento é a chave para tomar decisões conscientes e evitar cair em armadilhas. Falando em armadilhas, o Renato também deu umas dicas para quem quer começar a investir em Bitcoin, né? Sim. Ele alerta para a importância de ter paciência, de não se deixar levar pela FOMO, aquele medo de perder a oportunidade, sabe? Ele defende uma abordagem de longo prazo, focada no potencial do Bitcoin como reserva de valor e proteção contra a inflação. Faz sentido. Investir em Bitcoin não é loteria, né? Preciso ter uma estratégia sólida, estudar o mercado e estar preparado para lidar com a volatilidade. Exatamente. E o Renato também destaca a importância de buscar conhecimento de fontes confiáveis. Ele recomenda livros, artigos, canais no YouTube de especialistas renomados. Nada daqueles gurus picaretas que prometem dinheiro fácil, sabe? Entendi. Nada de cair na lábia dos influenciadores de Instagram que ficam ostentando carrões e mansões, né? É isso aí. Informação de qualidade é fundamental para navegar no mundo Bitcoin com segurança e tomar decisões inteligentes. Ok, já aprendemos sobre o momento eureka do Renato, a importância do estudo e os cuidados na hora de investir. Mas o que mais ele tem a dizer para quem está entrando nesse mundo Bitcoin agora? Um conselho que ele repete bastante é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique seus investimentos. Tenha Bitcoin, ouro, dólar, imóveis. Construa um portfólio equilibrado que te proteja de diferentes cenários. Diversificar é sempre bom, né? Não dá para apostar todas as fichas em um único ativo, por mais promissor que ele seja.
Exatamente. E o Renato também destaca a importância de ter uma reserva de emergência, aquele dinheiro guardado para imprevisto, sabe? Ele defende que a gente deve ter pelo menos 6 meses de despesas guardados num lugar seguro e de fácil acesso. Boa. Reserva de emergência é fundamental, né? Nunca se sabe quando a gente vai precisar de um dinheiro extra para lidar com uma emergência. Com certeza. E o Renato também fala bastante sobre a importância da autossuficiência e de ter habilidades e conhecimentos que te permitam gerar renda e sobreviver em diferentes situações. Tipo, aprender um novo idioma, fazer um curso de programação, desenvolver uma nova habilidade. Exatamente. Ele acredita que, no mundo de hoje, é importante ser versátil, ter múltiplas fontes de renda e estar preparado para lidar com as mudanças e os desafios que a vida nos impõe. Caramba. O Renato é um cara que pensa no longo prazo, né? Ele não se preocupa só com o dinheiro, mas também com a nossa capacidade de nos adaptarmos e prosperarmos em um mundo cada vez mais complexo e incerto. Ele tem uma visão bem holística que vai além do aspecto financeiro. Ele acredita que o Bitcoin é apenas uma ferramenta e que o mais importante é a gente ter valores sólidos, buscar conhecimento, desenvolver habilidades e construir uma vida com propósito e significado. Sensacional. Acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa interessante do Renato nesses 3 episódios. Ele nos fez refletir sobre o sistema financeiro, a importância da liberdade e da autossuficiência, o poder da comunidade e a necessidade de construir um futuro melhor. Com certeza. O Renato é um cara inspirador que nos motiva a questionar o status quo, a buscar alternativas e a construir um mundo mais justo, livre e próspero. E a gente sai desse mergulho com a cabeça fervilhando de ideias, com o coração cheio de esperança e com a vontade de fazer nossa parte para construir o mundo que a gente quer viver. Exatamente. E que a gente nunca se esqueça da importância de buscar conhecimento, de ter coragem para desafiar os sistemas falidos e de acreditar no poder da comunidade para construir um futuro melhor. E aí, galera, gostaram do nosso mergulho no mundo do Renato 38 Ideal? A gente se vê no próximo episódio com mais insights e provocações sobre o futuro que a gente está construindo juntos. Até mais! Conexão, papo de inovação, Bitbet na missão e na discussão. Geopolítica, economia, tudo na mira. Debate quente chama inteligência, conspira. Conexão, a mente conecta.